Recurso em sentido estrito, primeiro que nós vamos estudar aqui. Então, recurso em sentido estrito, tá? Ele é chamado de RSE ou RESE. Eu gosto de RESE porque tem, né, um duplo sentido aí bem interessante, né? Ele tem a previsão legal entre o 581 e o 592 do CPP, tá? Tem o prazo de interposição de 5 dias, lembrando que a interposição pode ser a termo ou por petição. Se for a termo, pode ser feito pelo próprio acusado, viu? Ampla legitimidade, vamos lembrar. Então, acusado numa audiência, ele pode falar, opa, excelência, recorro, quero recorrer, não aceito. Enfim, vai ser intimado o seu advogado para que seu advogado faça as razões, tá? Mas a interposição pode ser feita pelo próprio acusado também. Então, prazo de 5 dias, não conta o dia da decisão, do conhecimento da decisão, contando o dia posterior. Nós já falamos também aqui de prazos processuais, não é? E depois de recebido, vão ter 2 dias para as razões e 2 dias para as contra-razões, tá? Lembrando, o recurso sempre tem que ter as razões e as contra-razões, tem que ter a bilateralidade, o contraditório também sede recursal. Então, vai ter o recurso, tá? E as razões e as contra-razões aí também. Forma de interposição, já falei, petição ou termo. Utilização, ele é utilizado em primeiro grau contra decisões interlocutórias, decisões que acontecem no curso da marcha processual. Então, primeiro grau. As previsões dele estão no artigo 581. Só falta uma ressalva aqui, gente. Nós estamos estudando processo penal e vamos estudar as causas previstas no Código de Processo Penal. Mas há outras possibilidades recursais trazidas em leis processuais extravagantes, tá? Então, há outras causas além dessas aqui. Cabimento. Então, vamos ver. Eu fiz uma separação aqui, não item a item. Eu fiz uma separação por tipo de decisão, tá? Então, todas elas vão estar lá no artigo 581 do CPP, que vocês vão estar com ele aberto aí enquanto vão estar estudando. Então, olha só, rejeição da inicial acusatória. É uma decisão interlocutória mista terminativa. Encerra prematuramente o processo, na verdade, no seu nascedouro, né? É cabível recurso em sentido estrito, e nesse caso, como é contra a rejeição da inicial, então, quando o juiz rejeita, vai ser cabível para acusação. Não é interesse da defesa, vejam que não há interesse ou legitimidade da defesa em recorrer contra um processo que não foi instaurado contra ela. Tá? Então, para a defesa é bom. Né? Para a acusação, há a possibilidade desse recurso. E olha só, e para a defesa, professor? E se for recebida, a defesa pode recorrer pelo princípio da paridade das armas? Deveria. Deveria, mas não há previsão legal. Não havendo, pelo princípio da taxatividade, não há possibilidade de recurso. E aí, o que fazer? A defesa acha que o recebimento foi injusto. Não havia justa causa, mesmo assim o juiz recebeu. O que a defesa faz? Entra com habeas corpus. É um remédio contra a medida que pode trazer a supressão da liberdade, né? Então vai ter que entrar com habeas corpus. Então o habeas corpus vai ser o remédio quando houver a impossibilidade recursal que pode prejudicar o réu. Ok? Então, habeas corpus. Extinção do processo, quando acolhida a exceção. Então, se a defesa entra com exceção de coisa julgada, litispendência, as exceções que vão encerrar, as exceções peremptórias que vão encerrar o processo, e o juiz acolhe, extinguindo o processo, a acusação, vejam só, a acusação pode recorrer em sentido estrito, tá? E a defesa, professor, se entrar com uma exceção, se opor uma exceção, não é, de coisa julgada e o juiz não acolher e achar que está sendo prejudicada, pode recorrer? Recorrer não. Pode ingressar com habeas corpus também, não é? Então, mais uma vez, o habeas corpus, porque a previsão é só para acusação, no caso. Declarada extinção da punibilidade ou denegado o pedido de extinção da punibilidade. Nesse caso, o recurso é usado tanto pela defesa quanto a acusação, né? Se o juiz declarar extinta a punibilidade ou se o juiz denegar o pedido de extinção da punibilidade, cabe recurso em sentido estrito e aí está valendo para os dois, não precisa do HC. Julgamento do incidente de falsidade, também cabe para os dois,
tá? Declarado incidente de falsidade. O juiz concordando com a falsidade ou não daquele documento, é cabível um recurso em sentido estrito. E vejam, não é uma decisão final, é uma decisão no curso do processo, que tem influência direta para ele, tá? Não é propriamente uma decisão interlocutória mista. Não é uma decisão interlocutória mista, porque não põe fim ao processo. Seria uma decisão interlocutória simples aí, só que num procedimento incidental, num processo incidental. Nas interlocutórias simples, o que nós temos aqui? Decisão procedente acerca de exceção dilatória. Nós tivemos lá a exceção peremptória, aqui nas exceções dilatórias. Então, por exemplo, uma exceção oposta que pede para... alega que o juiz é incompetente. Tá? Alega que o juízo é incompetente. Então, se acatado, vai ser remetido para o juízo competente. Então, vai poder ter-se um recurso em sentido estrito. Se não acatado e o réu se sentir prejudicado, cabe habeas corpus também. Tá? Decisões ligadas à fiança. Então, qualquer decisão ligada à fiança é cabível recurso em sentido estrito, tanto para acusação quanto para defesa. Tá? Lembrando que só a que vai ter efeito suspensivo é aquela de perdimento de metade do valor da fiança, quando é decretada quebrada a fiança. Decisões que concedam liberdade. Olha só, isso aqui é interessante, viu? Para que a gente entenda a natureza do Código de Processo Penal. Nosso código, nunca é demais lembrar, ele foi criado e copiado de uma matriz inquisitória. Ele foi copiado do Código Rocco da Itália, de 1930. Foi um código lá do regime de Mussolini, do regime fascista de Mussolini, né? Então ele tem uma matriz inquisitória. Vejam que a maioria dos recursos é pró-acusação, impedindo que o processo pare no meio do caminho. Então a maioria dos recursos, não permitindo uma paridade exata de armas. Então a acusação, por conta dessa, vamos chamar de doença processual, tem que se recorrer ao remédio via das vezes do HC. Então várias vezes vocês ouviram falando, não pode a defesa, tem que entrar com HC e assim por diante, não é? Então, vejam só, toda decisão que concede liberdade para o acusado é cabível recurso para a acusação. Então, toda decisão, repito, que conceder liberdade para o acusado, liberdade processual, né? Para o acusado, vai caber recurso em sentido estrito. Então, olha só, relaxamento da prisão em flagrante, denegação do pedido de prisão preventiva, revogação da prisão preventiva, concessão da liberdade provisória. Tudo que está relacionado com liberdade do acusado é cabível recurso em sentido estrito. Professor, e as prisões? Decisão de prisão é cabível recurso em sentido estrito? Não. Concessão da prisão não. Prisão em flagrante? Não. O que o réu faz, gente? Bom, ou o advogado faz uma simples petição pedindo a revogação, pelo poder geral de petição, que existe no processo penal, ou ele recorre por meio do habeas corpus, que não é bem um recurso, não é, gente? Mas vai servir como se fosse por conta dessa doença processual, que é a ausência de paridade de armas no que tange aos recursos interlocutórios. Então, o natural seria o quê? Bom, qualquer decisão que conceda a liberdade ou que suprima a liberdade. Então, olha, relaxamento de prisão em flagrante ou prisão em flagrante, cabe recurso em sentido estrito. Denegação do pedido de preventiva ou denegação do pedido de liberdade, né? Ou concessão da prisão, e assim por diante. Seria melhor, evitaria a grande profusão do manejo do habeas corpus no código ou no âmbito do processo penal. Então tem gente que fala, né, e vem a mídia falar, olha, tem uma profusão de habeas corpus, isso atrasa demais o processo, mas veja, é pela ausência de ferramenta processual propriamente dita, por ausência de possibilidade recursal, que deve se manejar aí o habeas corpus, tá? Interlocutória simples, né, decretação de nulidade processual. Então vejam, mais uma que prejudica mais das vezes a acusação. Decretado a nulidade, o ato tem que ser refeito. Se o ato tem que ser refeito, pode-se recorrer em sentido estrito. Recusa da homologação do acordo de não persecução. Então vejam, quem está no processo 3, assistindo esse vídeo, não sabe o que é o acordo de não persecução ou não entendeu bem,
nós temos uma aula aqui no nosso canal só do acordo de não persecução. A gente detalha item a item sobre o acordo de não persecução. Importantíssimo para você se atualizar aí sobre as reformas trazidas pela lei anticrime. E olha, a lei anticrime trouxe esse dispositivo aí, incluindo mais uma possibilidade de recurso em sentido estrito, no caso da recusa à homologação de acordo de não persecução. Professor, e contra a homologação? Não seria benéfico para a defesa? Não. É um acordo. Se é um acordo, a defesa e a acusação chegaram a um consenso, porque o acordo de não persecução, ele ocupa um espaço consensual no processo, tá? Então é um recurso que interessa tanto a defesa quanto a acusação. Mas olha, tem uma possibilidade de recurso quando o MP não quer conceder o acordo, não quer conceder a possibilidade, né, de elaborar o acordo com o acusado. É um recurso interno. O acusado pode pedir para que a verificação da possibilidade suba até o Procurador-Geral de Justiça ou até a Câmara de Revisão Criminal, no caso do Ministério Público Federal. Então veja, é um recurso administrativo. Quando o MP não quer conceder o acordo de não colaboração ao acusado que faça jus a ele. Então recorre-se ao órgão máximo do Ministério Público. Inclusão ou exclusão de jurado na lista geral, então aquela lista anual de jurados feitas. Então, após publicada, a inclusão ou exclusão de alguém é cabível recurso e a suspensão do processo por prejudicial. Então, acolhida prejudicial, tá? E aqui no nosso canal a gente tem também falando das prejudiciais, para quem quiser rever, tá? Acolhido ou não, o processo vai ser suspenso, tá? E a suspensão do processo pode ser combatida através da interposição do recurso em sentido estrito também. Relativo à pena, a concessão ou não de sursis, e olha só, lá no momento da sentença, o juiz que condena alguém à pena de até 2 anos, né, ele vai poder fazer a suspensão condicional da pena, que é o chamado sursis, que está lá no artigo 77 diante do Código Penal, matéria que nós temos também aqui no canal, que vocês podem rever. Então, o juiz não concedendo, tá? E ele vai fazer isso na sentença e vai ser depois aplicada as condições numa audiência específica, né? Uma audiência onde vão ser apresentadas aí as condições, uma audiência admonitória, né? Onde vão ser apresentadas aí as condições. Então, o juiz não concedendo sursis é passível de recurso em sentido estrito. É a denegação de apelação ou julgamento da apelação deserta. Então, aqui é uma instrumentalidade. Então, nós vamos ver a apelação. Se for o caso de apelar-se de uma decisão e o juiz denegar a apelação ou julgá-la deserta, então, denega, não dá seguimento ou julga deserta a apelação, não é? É cabível recurso em sentido estrito para destravar a apelação. E quanto ao HC em primeira instância, gente, então HC em primeira instância vai ser ato contra a autoridade coatora pública, né, do executivo, então contra o delegado de polícia, por exemplo, ou contra particular, né? Então vai ser o HC em primeira instância aí, né? É possível contra particular, lembrem disso, viu? HC é possível, então nós temos jurisprudência nesse sentido, majoritária, tá? Então a denegação ou concessão da HC em primeira instância é cabível aí o recurso em sentido estrito. Olha que interessante. Poder-se-ia pensar que seria cabível a apelação e não. E digo mais, tá? Concessão da HC em primeira instância tem que se haver o recurso em sentido estrito de ofício. Interessante, né? Nós vamos ver aqui nos próximos slides, tá? Nós temos também diversos incisos ali que não são mais aplicados, viu, gente? Por quê? Porque agora eles foram substituídos pelo agravo em execução, lá do artigo 97 da Lei de Execução Penal. Então, o agravo de execução do 197 utiliza-se com o agravo em execução a sistemática do recurso em sentido estrito, os prazos do recurso em sentido estrito, e aplica-se a toda e qualquer decisão. Então, olha só, fica simples. Recurso em sentido estrito não é utilizado em nenhuma decisão tomada no âmbito da execução penal. Então, se tiverem um problema que vocês estiverem diante, alguma decisão atacada no âmbito da execução penal,
do âmbito da execução penal. Portanto, depois de transitada em julgada a decisão condenatória, vocês vão usar o agravo em execução, artigo 197 da Lei de Execução Penal. Então, alguns dispositivos que ainda estão previstos no nosso Código, que parece que é muito difícil, né, reformar o Código, suprimir dispositivos, eles são agora aplicáveis lá no agravo em execução, no artigo 197 da LEP. Vamos ver quais aí, por exemplo. Ó, decisão relativa ao livramento condicional. Então, a pessoa já está tendo executada a pena, cumprida uma percentual, ela faz jus ao livramento condicional, então concessão, revogação, enfim. Quem quiser entender o que é o livramento, também tem no nosso canal, dá uma lida aí, dá uma assistida aí, tá? Para complementar. Decisão sobre unificação da pena. Então, unificação da pena deve ser feita pelo juiz de execução penal. Então, qualquer decisão sobre unificação, o regime que foi imposto, a revogação de algum benefício penal, então vai ser feito pelo juiz da execução, e a resignação contra isso vai ser o agravo em execução. Decretação de medida de segurança após o trânsito em julgado. Então, é aquela conversão que é possível. Então, se a pessoa for sobrevier a alguma doença mental quando já executada a pena, pode haver essa conversão. E qualquer decisão relativa a isso também agrava em execução. Revogação da medida de segurança, mesmo argumento. Revogação ou deixar de revogar, mesmo argumento, tá? Mas é bem simples, gente. Qualquer decisão tomada no âmbito da execução, o recurso cabível é o agravo em execução. Ok? Efeitos. O efeito do recurso sentido estrito, devolutivo relativo, ele devolve apenas a matéria impugnada. Ele não devolve toda a matéria, só aquela impugnada. Regressivo, recurso sentido estrito, permite que seja feita uma retratação pelo juízo ad cor, ou juízo a cor, tá? Antes de submeter ao juízo ad quem, ele pode rever a sua decisão. Em alguns casos vai haver o efeito suspensivo, então olha só, relação à fiança, quando perdido metade do valor, quando quebrada a fiança, vai suspender o julgamento na segunda etapa do júri, no caso de pronúncia. Então, é cabível recurso em sentido estrito contra a pronúncia, viu, gente? Eu acho que eu não coloquei aqui, no material de sala vai ter. É cabível contra a pronúncia, viu? E olha só, cabível contra a pronúncia vai ter o efeito suspensivo. Então, o acusado pronunciado pode recorrer em sentido estrito e vai suspender o julgamento. Então, até julgar o recurso em sentido estrito, não vai ter o julgamento. E olha que interessante, vai gerar cisão processual. Nós vamos ver isso daqui um pouco. Da denegação da apelação quanto ao prazo para apelação. Então, denegado, o prazo vai ser suspenso até que seja julgado o recurso em sentido estrito. Nós temos alguns prazos diferenciados, que não vão ser 5 dias, 20 dias, por exemplo, da lista geral de jurados, vai ser o prazo, e 15 dias do recurso do assistente de acusação. Tá? Então, assistente de acusação não habilitado, fluído o prazo do MP, ele pode se habilitar e aí ele vai ter o prazo de 15 dias. E ele só pode recorrer da decisão que extingue a punibilidade. A única possibilidade de recurso em sentido estrito do assistente de acusação é contra a extinção de punibilidade decretada. Outras questões, recurso em sentido estrito de ofício é possível na concessão de habeas corpus pelo juiz de primeira instância, eu já falei. Em caso de recurso contra a pronúncia, não terá o efeito extensivo, viu, gente? Vai ter uma cisão processual. Então, 3 réus pronunciados por homicídio. 1 recorreu em sentido estrito. Os 2 vão ser submetidos ao julgamento e esse aqui vai aguardar o julgamento do recurso. E depois vai ser submetido a julgamento. Então, vai haver a cisão processual, a separação. Nos tribunais de justiça é onde são julgados os recursos em sentido estrito, viu, gente? E nos tribunais regionais federais, tá? Nos tribunais de justiça nas câmaras criminais e nos tribunais federais nas turmas, ok? Nas turmas. Após apresentadas razões, será intimada a parte contrária para contra-razões no mesmo prazo aí, prazo de 2 dias. Agora, a apelação. Então, olha só. A apelação
Esqueçam isso aqui, viu? Tá errado. É apelação. Isso é coisa do estagiário, viu? Estagiário aí eu vou ter que rever esse trabalho do estagiário. Então, olha só. A apelação, tá? Leia-se apelação, tá? Ela é prevista entre os 593 e os 606 do CPP. O prazo é 5 dias também, igual ao recurso em sentido estrito. O prazo para interposição pode ser interposta por todos os legitimados. Então, o próprio acusado ele pode manifestar o interesse em apelar. E vejam, se ele manifestar o interesse em apelar e o seu advogado em não apelar, prevalece sempre o mais benéfico, que é a apelação. Então, em caso de conflito de interesse, sempre prevalece o mais benéfico. Prazo para as razões, 8 dias. Então, recurso sentido estrito 2, aqui, 8 dias para as razões. Forma em petição ou termo, já falei. E utilização primeiro grau contra sentenças ou decisões definitivas e com força de definitiva. Tá? Então, a regra são decisões que esgotem a instância. O esgotamento de instância se dá com a sentença. Esgotada a instância, o juiz não tem como tomar mais nenhum ato naquele processo, tá? Permite a revisão de toda a matéria recorrida. Então, não é que vai fazer com que revise toda a matéria, né? Vai estar nos limites da apelação, mas pode rever toda a matéria, ok? Então, é o princípio devolutivo absoluto. No âmbito do juiz singular, gente, no âmbito do juiz singular, é cabível contra condenação ou absolvição do réu. Então, isso é o básico, não precisa maiores esclarecimentos. Réu condenado ou absolvido em primeiro grau, cabe apelação, tanto da acusação quanto da defesa, portanto, não é? Contra decisões definitivas com força de definitiva. Então, vejam só, vai ser subsidiário ao recurso sentido estrito. Então, olha só, em caso de não cabimento do recurso sentido estrito, cabe apelação. Então, um exemplo aqui é a impronúncia. Então, contra a impronúncia não cabe recurso sentido estrito e sim a apelação. Por quê? Porque não há previsão legal, então, quando não há e tem força definitiva, que é o caso da impronúncia, né, cabe a apelação. No âmbito do júri, que está previsto no inciso 3, é delineado nas alíneas os cabimentos. Então, ora, o recurso vai ser contra a decisão dos jurados, ora, contra o juiz-presidente. Então, olha só, a linha A, contra nulidades posteriores à pronúncia, aí é o erro em procedendo, tá? Caso decretada nulidade, vai ser refeito todo o julgamento. Então, erro em procedendo, tem que se refazer aquele procedimento. Sentença que tenha sido contrária à lei ou decisão do jurado. Então, veja, é uma decisão contra o juiz-presidente. A sentença é construída pelo juiz, mas a decisão é tomada pelos jurados no júri. Então, essa irresignação recursal é contra o juiz-presidente, então contra a sua sentença. Então, pode ser contra a sentença que seja contrária à lei, então, por exemplo, não cumpriu algum termo da dosimetria da pena, ou aquela que o juiz-presidente tomou contrária aos jurados. Então, os jurados decidiram por uma causa de redução de pena e o juiz não aplicou. Então, a decisão contrária aos jurados. Tá? Nesse caso, pode ser corrigida a sentença no juízo ad quo, que não vai violar a soberania do veredito, até porque mantém-se incólume a decisão dos jurados. Erro ou injustiça na dosimetria da pena ou medida de segurança, na verdade, é um erro contra o juiz também, na etapa de dosimetria da pena. E aí o juiz ad quem, ele vai poder fazer a revisão e ele mesmo dá a nova decisão, porque da mesma forma que a anterior, não está se revendo a decisão dos jurados e, portanto, não está se violando, né, a soberania dos vereditos, que é um princípio constitucional. E a linha D, que é a decisão dos jurados que seja manifestamente contrária à prova dos autos. Então, o que for contrário à prova dos autos vai ensejar um novo julgamento, viu, gente? Então, vejam, nesse caso aqui, o juízo ad quem não pode proferir uma nova decisão. Ele tem que mandar que seja feito um novo julgamento, mantendo-se assim a prevalência aí do princípio da soberania dos vereditos. E olha só, nesse caso de decisão contrária aos autos, que se insurge contra a avaliação dos jurados, esse fundamento só pode ser invocado uma vez no processo. Então, se novamente
o julgamento for contrário à prova dos autos, mantendo novamente uma condenação, por exemplo, pode ser a absolvição também, vai ser mantida a decisão. Entende? Sujeita a um novo julgamento, e se o recurso for só da defesa, não poderá ter a segunda pena, ser a segunda pena maior do que a primeira. Então, se na primeira pena foi 10 anos, a segunda não pode exceder a 10 anos também, tá? Então, vai se manter a soberania do veredito, mas o juiz-presidente vai estar limitado à proibição do reformatio impégios indireta. Efeitos da apelação. Devolutivo absoluto é a possibilidade de se revolver toda a matéria novamente, tá? É a possibilidade de se revolver toda a matéria novamente, lembrando que não afeta as decisões do júri, percebem? Não há como o tribunal revolver toda a questão debatida nele, ele só vai verificar se sim ou se não e mandar ser feito um novo julgamento, tá? Regressivo não tem possibilidade, porque é esgotada a instância, o juiz não pode mais se manifestar. Suspensivo em alguns casos, olha só, aplicação de medida de segurança, por exemplo, vai ter o efeito suspensivo, não vai se aplicar a medida de segurança até ser julgada a apelação. E suspende a execução da pena. Então é a regra, isso aqui vale para todos os recursos, suspende a execução porque suspende o trânsito em julgado, não é? Exceto, cuidado, no júri, mais uma vez, condenação do júri com pena acima de 15 anos. Então, pena acima de 15 anos, a lei anticrime disse que deve ser executada imediatamente. Então, a lei é válida até decretada inconstitucional. Eu entendo ser inconstitucional, mas ainda vai ser válida até que o Supremo a avalie. Beleza? Outras questões para a gente finalizar, porque hoje a aula foi um pouco mais extensa, tá? Outras questões, não vão ter outras questões. Essas outras questões aqui, pessoal, é apenas uma cópia aí do que foi lá no recurso em sentido estrito, ok? Agora vamos ver aí os embargos infringentes e de nulidades. Olha só, nós tínhamos estudado aí os recursos em primeiro grau e agora vamos estudar um recurso que é utilizado, é manejado para tribunais, em tribunais, nos seus órgãos fracionários. É o embargo infringente ou o embargo de nulidade, que são dois recursos previstos no mesmo dispositivo. Olha só, esse é artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Prazo para interposição é de 10 dias. A forma de interposição dele é petição. Então, nós não temos aqui a interposição a termo, como tínhamos nos outros recursos que nós já estudamos. A utilização é no segundo grau, sempre órgãos fracionários e é privativo da defesa. É um recurso que é utilizado tão somente pela defesa. Então, olha só, ele é dividido em dois recursos. Então, olha só, embargos infringentes é cabível quando o voto divergente em turmas ou câmaras, tá? Seja relativo à absolvição ou à modificação da pena. Então, é o voto divergente relativo ao mérito da questão. É o mérito da questão, beleza? E temos o embargo de nulidade. Então, no primeiro caso, nós temos o erro injudicando. No segundo caso, nós temos o erro em procedendo. Então, o embargo de nulidade é uma questão processual que foi erroneamente tratada e é tida em um voto divergente. Então, o objetivo desse recurso é reforçar o voto divergente, levá-lo para um órgão maior, de maior pluralidade, e tentar fazer com que o voto que era divergente se torne voto majoritário, favorecendo a defesa. Então, ele vai servir para decisões não unânimes em órgãos fracionários de tribunais. Em órgãos fracionários de tribunais. É um recurso que só pode ser interposto nos termos e nos limites do voto divergente. Então, olha só, o recorrente ele vai utilizar o voto divergente e vai dar com seus argumentos um reforço para tentar torná-lo voto majoritário. Para tentar tornar majoritário em um órgão imediatamente superior. Não pode ser utilizado em turmas recursais, tá, gente? Então só pode ser interposto
nos termos do voto divergente. Temos o embargo de declarações. O embargo de declarações, ele vai ter a previsão legal em 3 pontos diferentes. Então, ó, 382 para primeiro grau, 619 a 620 para tribunais e no artigo 82 da Lei 9.099 para juizados especiais criminais. O prazo para interposição é de 2 dias apenas no juizado especial criminal. O prazo para as razões é de 8 dias. Forma de interposição, petição ou termo, e é utilizado aí no primeiro ou segundo grau. Então, olha só, 2 dias é o prazo geral, 5 dias no juizado especial criminal. Cabimento dele: aclarar uma decisão. Então, quando há obscuridade na decisão, quando essa obscuridade a torna confusa, enigmática ou vaga. Dirimir ambiguidades, quando a decisão não deixa claro o sentido pretendido pelo decisor, tá? Quando é uma sentença imprecisa ou incerta. Olha o exemplo aí: decisão que reconhece um agravante e mesmo assim não aplica ela na dosimetria da pena. Resolver uma contradição, uma decisão ambígua ou contraditória, que fala 2 línguas, que não mantém a coerência entre a motivação e o dispositivo. Então, uma decisão que na fundamentação reconhece aí, olha só, ter sido crime cometido, tá, pelo réu, mas no final absolve por falta de provas. Então há uma contradição. Se foi reconhecido, como absolver o réu? Cabimento: ainda para manifestar uma omissão. Então pode ser que algum elemento não tenha sido observado e não tenha sido tratado naquela determinada decisão pelo juiz, ok? Pré-questionar matérias federais ou constitucionais. Então, olha só, é pré-requisito, embargo, de pré-questionamento para que se interponha aí o recurso especial, tá? Ou o recurso extraordinário. Então, nós temos súmulas para isso. A súmula 211 do STJ traz como requisito o pré-questionamento aí para efeitos como através dos embargos declaratórios. E a súmula 356 do STF como pré-questionamento também para o recurso extraordinário, tá? Então vai ser um sucedâneo recursal, instrumento necessário para o manejo desses recursos constitucionais aí. Então, seja ele o recurso especial ao STJ ou o recurso extraordinário para o STF. Os embargos de declaração, via de regra, eles não têm um efeito infringente, ou seja, eles não têm o condão de modificar a decisão. Mas, em alguns casos, eles podem trazer a modificação da decisão. Então, por exemplo, tá? Houve uma omissão que, se reconhecida, muda a decisão de condenatória para absolutória. Então, como vai afetar a decisão em si, ele vai ter um chamado efeito infringente. Tendo efeito infringente, vai ter a bilateralidade, porque pode modificar a decisão. Então, aqui sim, ele tem efeito propriamente de um recurso, porque vai alterar a própria decisão. Carta testemunhável, tá? É um recurso sui generis. Por quê? Porque ele não é direcionado ao juiz, e sim ao escrivão. Então, olha só, tem previsão legal do 639 ao 646 do CPP, tem um prazo exíguo contado em horas, 48 horas, e tem um formato exclusivo de petição. É utilizado quando o juiz não recebe ou obsta o segmento do recurso ao juízo ad quem. Então, esse é um recurso que serve para destrancar outros recursos, Ele é utilizado quando o juízo não recebe o recurso. Então, olha só, o recurso foi interposto, mas não foi recebido. Então, olha só, o juiz, ao receber a interposição de um rese, no recurso em sentido estrito, tá? Decide não recebê-lo, alegando que o réu não teria legitimidade, mesmo o réu sabendo que tem. Então, veja, como não há outro recurso cabível, deve-se manejar a carta testemunhável, não ao juiz,
mais ao escrivão. Ou quando o juízo obsta o seguimento do recurso ao juízo ad quem. Então ele recebe o res, não faz o juízo de retratação e não dá seguimento ao recurso. Então nesse caso é para destravar o recurso, tá? Nós temos alguns cabimentos específicos, até porque a carta testemunhável é subsidiária. Então olha só, não recebimento do recurso em sentido estrito ou do agravo em execução, recebimento, mas não seguimento do recurso em sentido estrito ou do agravo em execução ao juízo ad quem, quando não for feito o juízo de retratação, gente. Quando for feito, não há problema nenhum, tá? Decisão do Tribunal de Justiça ou TRF que não admitir ou negar seguimento ao recurso ordinário constitucional. Para o STJ também cabe o recurso aí da carta testemunhável. As peculiaridades, para a gente finalizar, como eu falei, é bem rápido, tá? Não é encaminhada diretamente ao juiz, vai ser direcionada ao escrivão, tá? Em primeiro grau, ao diretor da secretaria, em primeiro grau federal, ou ao secretário da presidência do tribunal, em tribunais, tá? Não vai possuir efeito suspensivo, exceto o efeito de não possibilitar o trânsito em julgado, tá bom? Então, olha só, fiquem com Deus, bom descanso e a gente se vê na próxima semana aí. Forte abraço a todos.